Olá, seja muito bem-vindo ao canal Otorrino Infantil. Eu sou a doutora Larissa Fabre Mendes, otorrinolaringologista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a amamentação. Esse é o segundo vídeo da série. Fizemos uma homenagem ao Dia das Mães, então nesse mês a gente está postando esse conteúdo para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é feita a pega correta do bebê, quais são as principais posições para se amamentar. Vamos falar sobre a pojadura, que é a descida do leite, e vamos falar um pouquinho também sobre a tirada do leite, como armazenar, quanto tempo esse leite materno pode durar aí congelado, na geladeira, em temperatura ambiente. Se você acha esse conteúdo importante, se você curte o nosso canal, dá um joinha aqui pra gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber os próximos vídeos. E se puder, por favor, compartilhe esse conteúdo para chegar e ajudar aí a mais futuras mamães a não terem tanta dificuldade nesse momento tão importante e mágico que é o momento da amamentação. Canal Otorrino Infantil, com doutora Larissa Fabre Mendes. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a capacidade de sucção do bebê. Eu falei no vídeo 1, quem não assistiu, se puder assistir, é bem interessante. Então a gente conversou um pouquinho sobre o reflexo que o bebê tem de busca e preensão, que é quando ele sente alguma coisa chegar perto do lábio que ele toca a bochecha, ele vira tentando buscar e prender. E o outro reflexo muito importante é o reflexo da sucção, que é quando um mamilo, no caso, encosta no céu da boca, no palato, e aí o bebê começa a sugar. Essa parte da deglutição, então, para que a deglutição ocorra de forma satisfatória e a sucção de forma legal, o bebê tem que estar com esses dois reflexos presentes e toda a estrutura, né, a musculatura, tudo da orofaringe tem que estar pronta para ele conseguir fazer o movimento de sugar. Isso acontece a partir de 35 semanas de gestação. Então, bebezinhos que nascem prematuros, antes das 35 semanas, normalmente tem uma dificuldade de mamar no peito inicial e grande parte, às vezes, tem que ser alimentado com uma sonda, né, por onde é colocado o leite, no caso, fórmula, leite materno, a critério do pediatra. Bom, vamos dizer que esse neném nasceu a termo, ou seja, com 38 semanas ou mais, então ele tem a capacidade certinha de sucção. Como que vai ser o processo da amamentação? Então, desde a primeira mamada, é importante que a mãe saiba como é feita a pega correta, como que o bebê deve pegar essa mama. Por quê? Se o bebê fizer a pega errada, que a gente fala, ele pode acabar machucando o seio da mãe e pode levar a fissuras, que são muito dolorosas, e isso acaba atrapalhando muito as mamadas e pode até levar ao desmame. Eu vou colocar para vocês uma figura aqui, para vocês entenderem, então, qual é como deve ser feita a pega. Então, primeira coisa que eu acho importante falar é que a mãe tem que prestar atenção para tentar colocar o seio dentro da boquinha do bebê a hora que o bebê está com a boquinha bem aberta. Por quê? Quando o bebê abre bem a boca, a mãe vai colocar o seio lá dentro, é importante que ela coloque não só o mamilo para o bebê abocanhar o mamilo, a mãe tem que tentar colocar toda a areola. E uma dificuldade inicial que a maioria das mães apresentam é que tem que ser feita uma pinça realmente com o seio. Não sei se vocês já viram ou já fizeram mamografia ou já ouviram falar que achata a mama, fica bem. Então, para fazer a pinça é quase isso, mas aí você vai fazer com a mão. Então, com uma mão você vai estar segurando o bebê e com a outra mão você vai fazer a pinça mesmo, né? Para ficar bem achatadinho, para caber a sua areola tem que caber inteirinha dentro da boca do bebê, que é a parte mais escura, né? Então tem que entrar praticamente tudo. Isso nas primeiras semanas de mamada. Depois, com o tempo, não tem tanta essa rigidez, porque o próprio bebê vai se acostumar com o bico da mãe e a mãe também vai também sendo uma coisa mais automática. Mas no começo tem que prestar muita atenção nisso, porque isso acaba machucando e levando à fissura. Então, vamos supor, esperou o bebê abrir bem a boquinha, fez a pinça bem apertadinha, colocou todo esse bico junto com a areola dentro da boca do bebê. O bebê pegou. Por que é importante não colocar só o mamilo e colocar tudo isso que eu falei para vocês? Porque o bebê tem que sentir encostar a ponta do mamilo no palato, que é o céu da boca, senão ele não dispara o reflexo da sucção, tá bom? Bom, então começou a sugar, tá
sugando adequadamente, vocês têm que observar duas coisas. Primeiro, essa bochechinha do bebê, quando ele tá sugando, não é para fazer a covinha, não pode fazer isso, ó. Se fizer isso, é porque a pega tá errada. Então, quando o bebê suga, a bochechinha dele enche, faz assim, ó, como se fosse para fora. E vocês têm que observar aqui no gogozinho, no papinho do bebê, a hora que ele engole, faz esse movimento aqui para baixo, tá? Então, normalmente, uma mamada efetiva, ele vai ter aí 2, 3 sucções para uma deglutição. Então, vocês vão ver ele puxar e engolir, puxar e engolir. E vocês têm que observar esse movimento para ver se realmente o leite está saindo, né? Uma coisa que é importante, a mãe tem que ter um pouquinho de paciência, e o bebê também, né? Porque o leite tem um tempinho pro leite descer, que a gente fala, né? Pro leite sair, na verdade, né? Não para ele descer, para ele sair, que é o tempo da liberação de ocitocina. Por isso é muito importante, na hora da amamentação, a mãe tá prestando bastante atenção no bebê. Porque ela tem que estar nessa interação, porque é o carinho, é o amor que ela sente por aquele bebê, aquele afeto que faz ela liberar a ocitocina, que é o que vai fazer o leite sair. Quando a mãe, por exemplo, coloca o bebê aqui para mamar e ela tá aqui prestando atenção no celular, ou então tá vendo televisão e não tá prestando atenção no bebê, às vezes pode demorar muito mais para liberar a ocitocina, né? Ou às vezes nem liberar. Então, é importante que a mãe esteja prestando atenção no bebê para liberar a ocitocina e esse leite sair. Outra coisa, a mãe tem que ter um pouquinho de paciência também, né? Ela tem que esperar. E assim, se o bebê começa, às vezes acontece do bebê ficar muito impaciente, depende muito do temperamento da criança. Às vezes é interessante, em alguns casos, a mãe fazer um pouquinho de ordenha, de apertar, porque aí vai forçar a saída do leite até que ela libere a ocitocina e comece a sair sem ela precisar ficar apertando. Também é uma alternativa que dá para fazer, para o bebê entender que ali tem leite. Porque às vezes o bebê fica impaciente, começa a chorar e larga, e aí a mãe começa a ficar nervosa, e aí bloqueia a ocitocina. Então é toda uma questão de um ciclo, vamos dizer assim, que ela tem que estar sabendo mais ou menos como que vai ser, tá bom? Eu vou falar um pouquinho agora sobre as posições que existem para amamentar o bebê. Esse meu bonequinho aqui vai ser meu modelo. Então, existem 3 posições que a gente fala que são mais clássicas, né? A primeira, que é a mais conhecida, é a do bebê de frente, aqui assim, de ladinho, né? Deitado no colinho da mãe. Então, vamos supor, se eu vou amamentar com a mama direita, eu seguro ele com o meu braço direito. É importante que esteja a barriga do bebê encostada na minha barriga, né? E ele de frente aqui pra mim. Com a outra mão, eu vou fazer a pinça aqui no meu seio e vou colocar essa pinça, né, com a areola, tudo como eu expliquei para vocês, dentro da boquinha do bebê, tá bom? Não, o que é comum acontecer nessa posição no começo? Então, às vezes a mãe não presta tanta atenção e o bebê tá assim, ó, de barriga para cima, virado com a cabecinha de lado. Então, imagina, ele tá mamando assim. Não é confortável para o bebê. E aí pode engasgar e tudo mais, ele fica às vezes com dificuldade, fica irritado. Então presta atenção se a barriguinha do bebê não tá para cima, se ela tá virada para sua barriga, que aí ele fica numa posição alinhada, o pescocinho dele fica alinhado aqui, né, e ele consegue mamar melhor. Então essa é a posição mais clássica que a maioria das pessoas fazem. Existe uma outra posição que eles falam que é invertida. O ideal nessa invertida é você ter um travesseiro para colocar aqui na lateral, e aí você vai colocar o seu bebê deitadinho aqui, apoiado no travesseiro. Você vai segurar a cabecinha dele com a mão do mesmo lado que você colocou ele, e com a outra mão que tá livre, você faz a pinça e coloca na boquinha do bebê, né? Essa posição invertida também ela é aceita, pode ser usada. É sempre importante só vocês se atentarem, tanto na primeira como nessa posição que eu falei. Sempre a cabeça tem que estar um pouquinho mais elevada que o tronco, tá bom? Para evitar questão de refluir o leite, principalmente pro ouvidinho do bebê, tá? E a terceira posição que a gente fala é a posição a cavalinho, que o bebê ele fica de frente, né, sentadinho, aqui não dá pra ver por causa do vídeo, né, mas ele vai ficar, faz conta que aqui é a perna da mãe, ele vai ficar assim, né, sentadinho aqui na perna da mãe, de frente, no caso aqui pra mamar. Quando você vai dar do lado direito, no meu caso, depende de cada mulher, tá? Mas eu vou dar 2 opções pra vocês. Você pode segurar a cabecinha dele
Eu sou destra, né? Então eu gosto sempre, eu amamento meu filho dessa forma. Eu gosto de segurar ele com a mão esquerda aqui e com a mão direita, que é a que eu tô acostumado a utilizar mais, eu sempre faço a pinça com a mão direita, independente do lado que ele tá. Então, se ele tá aqui, eu faço a pinça dessa forma para ele mamar. Se ele tá do outro lado, eu faço dessa forma aqui para ele mamar. Tem pessoas que preferem sempre usar a mão que tá mais livre, a mão que tá mais longe do bebê para fazer a pinça. Então, por exemplo, tem pessoas que preferem segurar ele com essa mão, que tá mais perto, então é mais fácil segurar a cabeça, e com a mão que tá mais longe de fazer a pinça. Então, você tem que testar para ver como você vai se adaptar, tá bom? Essa posição a cavalinho, ela é bem interessante para mulheres que têm a mama um pouquinho maior, né? E também ela é muito legal para crianças que têm refluxo ou que regurgitam. Ela é a posição mais fisiológica. O que pode se fazer também é usar várias posições. Então, por exemplo, você pode colocar o bebê para mamar a cavalinho na maioria das mamadas e às vezes na última mamada, que ele tá com muito sono, de repente colocar ele um pouquinho mais deitado naquela outra posição, que é aquela de ladinho. Então, vocês vão se adaptando aí, tá bom? Agora eu queria falar também um pouco sobre a apojadura. A apojadura é a descida do leite, que ocorre mais ou menos entre o terceiro e quinto dia, que nessa primeira fase a mulher já produziu o colostro, que é aquele leite inicial que a gente conversou também no primeiro episódio de amamentação, e aí começa o leite de transição e vem a apojadura. Na apojadura, a principal dificuldade das mães, a primeira é que elas normalmente já tiveram alta do hospital. Então, costuma ser no dia que ela chega em casa, no dia seguinte, que começa realmente a apojadura. O que a mulher vai perceber? Ela vai perceber um aumento importante do volume das mamas e vai perceber que essas mamas vão ficar quentes, vai ficar quente. Então, existem algumas coisas que a mulher pode fazer que pode ajudar nessa fase da apojadura. Primeiro de tudo, as compressas. Então, a compressa fria, ela pode ajudar a diminuir um pouquinho esse desconforto que causa das mamas quentes, tá? Tirar o leite, deve tirar? Não deve tirar? Essa é uma questão que sempre surge, né? Então, o que acontece? Quando o bebê vai mamar, imagina uma bexiga cheia. Então, uma bexiga quando tá muito cheia, se você for olhar, tentar abocanhar de alguma forma a bexiga, ela tá cheia, não consegue. Por quê? Porque ela tá muito esticada. Então, quando a gente esvazia um pouquinho a mama, com uma bombinha no caso, ou até uma ordenha manual, mas a bombinha é mais eficaz. Você vai tirar um pouquinho daquela coisa que tá tão esticada, a pele vai ficar um pouquinho mais elástica, e aí o bico da mama vai se formar um pouquinho melhor. Então, facilita para o bebê pegar a mama. Quando ela tá muito cheia, principalmente na apojadura, que o bebê ainda não tá, assim, não tem aquela prática ainda na mamada, então ele vai ter dificuldade para fazer a pega, né? Então a mãe vai ter mais dificuldade para fazer a pinça, porque tá muito cheia a mama. Então, às vezes é importante esvaziar um pouquinho essa mama para o bebê conseguir fazer a pega, tá bom? A questão da compressa quente e água do chuveiro quente. A gente ouve falar que aumenta a produção de leite, que não pode deixar cair água quente na mama. O que a gente sabe, né, na verdade, é que é assim. A compressa fria, ela alivia esse desconforto. A compressa quente ou água quente, ela faz abrir os ductos para o leite sair. Então, às vezes, quando tem caso até do leite estar querendo empedrar, ou está começando a empedrar, e aí tem essa dificuldade do leite sair, às vezes a compressa quente pode ajudar. Mas na dúvida, vocês devem procurar uma consultora de amamentação ou conversar com a ginecologista obstetra de vocês, tá? Eu até tive a ajuda de uma consultora, se alguém precisar, pode me pedir que eu dou o contato e indico muito, porque me ajudou demais. O que vocês têm uma coisa que é legal também, que ajuda a fazer, que vocês podem fazer antes da mamada, porque nessa fase, quando tá muito engurgitada a mama, ela tá muito cheia de leite, ao contrário do que se pensa, não vai sair um monte de leite, porque tá muito cheia, os ductos ficam como se tivessem comprimidos, e às vezes o leite tem uma dificuldade de sair. Por isso que a gente falou de esvaziar. Uma coisa que ajuda também é fazer uma massagem antes de começar a mamada, para o leite sair.
Porque nessa fase a criança também fica muito impaciente porque o leite não tá saindo, porque tá saindo pouco. Aí começa a chorar, larga o seio, a mãe fica nervosa, bloqueia a ocitocina, então vira uma bola de neve, né? Então é importante nessa fase. A mãe pode fazer umas massagens assim ao redor da mama antes de começar a dar o seio. E também uma coisa que é legal é pegar a mama e ela pode dar uma chacoalhadinha assim, tipo uma batidinha, que é porque se estiver começando a empedrar, quando ela tá muito cheia, ela vai soltar, ela vai sentir como se estivesse chacoalhando um saquinho de leite mesmo. Vai sentir até o leite se mexer lá dentro, porque ela tá muito cheia de leite, às vezes tá começando a empedrar, então dá essa chacoalhadinha pro leite conseguir fluir e sair melhor na mamada, tá bom? Então, bom, era isso que eu queria falar para vocês sobre a pojadura. Não é, então tanto a compressa quente quanto a compressa fria podem ser úteis. Eu acho que tem que avaliar caso a caso. Normalmente a compressa fria é necessária. E só para finalizar agora, eu quero falar um pouquinho sobre o armazenamento do leite, porque nessa fase da pojadura, muitas mães têm a necessidade de tirar uma quantidade um pouquinho maior, às vezes para ter um conforto da mama, porque fica muito cheia. Então, às vezes a mulher consegue tirar aí nessa fase 70, 100 ml de leite. Se isso acontecer, já dá para até armazenar esse leite. Então, primeiro, como tirar o leite. Então, existem várias bombinhas, eu vou mostrar para vocês num vídeo específico só sobre acessórios. Eu vou mostrar a bomba de amamentação, eu vou falar sobre os tipos de bomba e tudo mais. Então, eu recomendo que, assim, se possível, toda mulher, o ideal seria ter, porque nessa fase da pojadura ela costuma ser muito útil. Principalmente para as mães que pretendem trabalhar fora e continuar amamentando, porque facilita muito a retirada do leite. Na verdade, tem que ter uma bombinha para tirar e armazenar. E aí eu vou depois recomendar, tem a elétrica, tem a manual. Eu particularmente acho a elétrica muito mais prática. Então, para retirar o leite, esse material tem que estar todo esterilizado. Depois eu vou mostrar para vocês então no outro vídeo. E esse leite, ele tem que ser armazenado, preferencialmente o ideal é que seja em vidrinhos em recipientes de vidro. Esse recipiente também tem que ser previamente esterilizado, também depois nós vamos falar como esterilizar, e ele pode durar por até 15 dias se for congelado imediatamente depois que você retirar. Então, tirou o leitinho, você vai fechar, né? Tá tudo limpinho, esterilizado, etiqueta com a data, ele dura até 15 dias no seu freezer. Se esse leite só ficar na geladeira, não ficar no freezer, ou o leite está congelado e você passou para a geladeira, tá descongelando esse leite para dar para o bebê, ele pode durar até 12 horas descongelado em temperatura da geladeira, tá? Então, na geladeira ele dura 12 horas. Se for em temperatura ambiente, ele dura ao redor de 4 horas, tá bom? Mas sempre o que a gente recomenda é, assim que tirou o leite, já coloca no freezer para ser armazenado. Uma vez que esse leite é aquecido para dar para o bebê, ele não pode ser novamente recongelado. Então, foi aquecido, o bebê mamou, o que sobrou tem que desprezar, né? E, bom, a princípio, eu acredito que seja isso o mais importante. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like aqui, dá o joinha, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, tá? Não perca os próximos vídeos, a gente vai falar sobre os acessórios da amamentação. Então eu vou mostrar para vocês as bombas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esterilização, o que a gente usa para esterilizar, quais são as opções, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.